pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luciano e esse é o nosso canal Filosofia para Iniciantes, mais uma aula transcrita do Cláudio Piano. Lembrando que a gente está acessando lá o acervo Cláudio Piano e tentando trazer o pensamento do Cláudio, o pensamento de suas aulas para nossas interpretações aqui, as nossas reflexões a respeito dessas magníficas aulas. Foi com elas que nós acessamos o conhecimento filosófico de uma maneira potente, dentro do pensamento do filósofo Gilles Deleuze e de outros filósofos com o qual o Deleuze flerta, né? Assim como Spinoza, Nietzsche, Bergson, Foucault, os estoicos, Platão, Kierkegaard e entre outros filósofos. Então vamos começar aí sem mais delongas. Se você não acessou o nosso canal, acesse aí e dê o seu joinha, compartilhe com mais pessoas para que o YouTube entenda que esse trabalho é importante aí para esse nicho, que é o nicho do conhecimento filosófico. Aula de 5 de abril de 1989, o título dessa aula é Acontecimento e Campo do Poder. Os temas abordados nessa aula são aprofundados nos capítulos 6, do universal ao singular, capítulo 7, exclusão causal, capítulo 10, estoicos e platônico, capítulo 15, eiceidade e Spinoza, o mais poderoso dos deleuzianos. E o livro que está sendo apresentado é esse livro aqui, Cláudio Piano, A Grande Aventura do Pensamento, em Gilles Deleuze. Tá? Essa é uma tese de doutoramento do nosso mestre aí, Cláudio Piano. Tá? E ele começa da seguinte maneira: se não houver o completo entendimento, eu terei dificuldade de montar outras teorias no decorrer dessa aula. Primeira questão, o que é exatamente um conceito? Então ele vai começar seguindo os itinerários das aulas passadas dentro da filosofia lógica. Tá? Então a filosofia lógica, como o Cláudio Piano apresenta, ela parte da filosofia clássica, da lógica clássica, para se chegar na filosofia lógica da diferença. Tá? Então vamos atender aí para esse tema. O que é exatamente um conceito? Em primeiro lugar, o fato da existência do conceito, porque existe na linguagem essa prática chamada conceito. Por uma razão muito simples, diz Aristóteles. Segundo ele, nós, sujeitos humanos, somos dotados de duas semióticas, de dupla semiótica. A semiótica é a teoria dos signos. A gente vai falar muito aqui de semiótica. Tem algumas aulas minhas aí no nosso canal sobre semiótica e semiologia, tá, pessoal? Semiótica é a teoria dos signos, a partir de Charles Sanders Peirce, tá? Então essa dupla semiótica é porque nós somos capazes de falar e de escrever. Então essa está aí a dupla semiótica que ele se refere. Mas quando nós falamos e quando nós escrevemos, diz ele, nós falamos e escrevemos sobre o mundo. Então, segundo ele, o objeto da escrita e o objeto da fala é o mundo. Isso se chama prática denotativa. Fazer com que a linguagem diga alguma coisa do mundo à nossa frente. Mas existindo uma diferença entre a linguagem e o mundo. Então, as aulas do Cláudio sempre estão seguindo essa dupla face, né? Vamos dizer assim. Lá nas primeiras aulas, entre o meio espacial e as formas inteligíveis, né? Na segunda aula, entre o pensamento aristotélico e o pensamento estoico, tá? Quer dizer, o pensamento atomístico, tá? O pensamento dos atomistas. E agora ele está dizendo aqui que existe a linguagem e existe o mundo. A linguagem, com a sua dupla semiótica, fala sobre o mundo. E escrevemos sobre o mundo também. Tá? Então há aí aquele lance que eu disse no início das nossas aulas, a questão do distanciamento entre o sujeito e o objeto. A linguagem do ponto de vista do sujeito e o mundo do ponto de vista do objeto. Tá? O que dizer do mundo infinito? Que ele vai dizer aqui, existe uma diferença entre a linguagem e o mundo. É que o mundo ele é infinito e a linguagem, ao contrário, é finita. Tá? O que dizer do mundo infinito? Por exemplo, Bento, que está à minha frente, pode fazer os mais indefinidos movimentos. Né? Cada um de nós pode fazer indefinidos movimentos, mas a linguagem ela é finita. Não pode representar nela os movimentos indefinidos do mundo. Por causa disso, a linguagem inventa o nome geral. Então, o nome geral é um conceito aí muito caro quer dizer, é um conceito próprio do pensamento de Aristóteles, tá? Então, o Aristóteles vai inventar na linguagem o conceito ou o nome geral. O nome geral é uma maneira da linguagem dar conta do mundo. Porque ela não pode inventar o nome para todos os acontecimentos do mundo. Pois nossa memória não resistiria. Por exemplo, se eu quisesse dar nome a tudo o que acontece, eu diria assim: Bento passando a mão na barba, me olhando nessa penumbra, da noite, segunda-feira. Não, é melhor dizer Bento. Então a linguagem inventa o nome geral porque ela é finita diante de um mundo infinito. Então a linguagem com a qual Aristóteles trabalha é uma linguagem que simplifica, é uma linguagem que sintetiza, né, os movimentos indefinidos do mundo, ou seja, a infinitude do mundo. Então, para a gente dar conta dessa infinidade do mundo, a gente vai criar o conceito, ou o nome geral, ou o universal, não é isso? Então vamos continuar. Por exemplo, se eu quisesse dar nome a tudo que acontece, eu diria assim, Bento passando a mão, beleza, né? Então a linguagem inventa o nome geral porque ela é finita diante do mundo infinito. Acho que ficou bem claro aqui. O que é o nome geral? Ele vai explicar. O nome geral é alguma coisa inventada pela linguagem, mas no real não existe nada que seja geral. No real só existem os indivíduos. Então ele está deixando claro aqui que o conceito ou nome geral, o nome universal, só existe na linguagem. Ele já falou isso em outras ocasiões, outras aulas que a gente já trabalhou aqui, né?
No real só existem os indivíduos. O geral é da linguagem. Por exemplo, no real tem esta mesa, você pode apontar com o dedo. Na linguagem tem a mesa, que usa aí o artigo definido. Tá? A mesa é um nome geral da linguagem. A linguagem produz o nome geral, porque ela é finita, e não poderia dar um nome a cada mesa, por isso ela produz o nome geral. Entenderam? Então o nome geral é um artifício da linguagem devido à sua finitude. A linguagem é finita e inventa os nomes gerais. Agora, o real é individual. Entendeu? Quando eu faço experiências no mundo vivo, essas experiências são sempre individuais. O conceito de indivíduo e de termos gerais, né, de conceito universal, nós já trabalhamos também nas aulas anteriores. Tá? Mas a linguagem vem recobrir esse campo da experiência com os nomes gerais. E aí aparece uma defasagem, aí olha o problema. Tá? Quando a gente tem uma relação de sujeito-objeto, beleza. Entre o mundo e a linguagem, beleza. Mas aí ele está inserindo uma questão aqui problemática. Entre o mundo e a linguagem há uma defasagem. Ele vai dizer, essa defasagem entre a linguagem e o real, ele vai continuar aqui falando, né? Ele vai falar o seguinte: a linguagem é um instrumento da razão, o que mostra que entre a razão e a experimentação há uma diferenciação, porque o mundo real, o campo das experiências, é individual, sempre individual. Mas a linguagem gera os conceitos, que são nomes gerais. Ficou bem claro aqui? Aí continua. Uma aluna vai fazer uma pergunta e ele responde: não, a linguagem não é toda geral, ela gera os nomes gerais, mas há também nela os nomes como nomes próprios, que é um nome individual. O que eu estou dizendo é que a linguagem gera conceitos, nomes gerais, porque ela não pode representar todos os movimentos do indivíduo nela, pois nossa memória não suportaria. Ela então os substitui. Se a linguagem não tivesse um nome geral, esta mesa, por exemplo, teria um nome próprio. Este cigarro, aqui teria o quê? Nome próprio. Como é que eu chamo esse cigarro? O cigarro. Eu dou para ele um nome geral. E isso é um artifício da linguagem porque ela é finita. Ela inventa os nomes gerais para recobrir o mundo e, através disso, resolver os problemas da comunicação. Ela resolve o problema da comunicação utilizando os nomes gerais. Aí o Cláudio vai responder, outra aluna, sem os nomes gerais? Não. O que eu estou colocando são dois tipos de linguagem, a escrita e a falada. Tanto a escrita quanto a falada trabalham com os nomes gerais, todas as duas. Nós não falamos a mesa, a cadeira e o vento, a gente não fala assim? Veja bem, nas minhas experiências de mundo, eu algum dia experimento a cadeira? Não, eu experimento esta cadeira individual. Tá? Eu nunca experimentei a cadeira universal. Eu experimento esta cadeira. O nome geral é um artifício da linguagem. Beleza? O nome geral é um artifício da linguagem. Aí o Cláudio vai fazer outra intervenção aqui. Isso seria singularizar? Repõe. Sim, mas não temos possibilidades mnemônicas, ou seja, nossa memória ela não dá conta de fazer isso. Veja bem, se eu quiser falar sobre o vento, somente com nomes singulares eu tenho que fazer uma descrição do tipo que eu fiz do vento. A linguagem vai e utiliza o nome geral para recobrir o problema da memória. Ela resolve isso. O que está sendo dito é que isso é a essência da linguagem. A linguagem, a escrita, a falada, geraria o nome geral, porque a linguagem é finita e o mundo é infinito. Por que pareceria a linguagem geral? Por causa da finitude da linguagem. Só isso. Ela é finita. É muito simples. Por exemplo, eu não falo o vento. O que é o vento? O que quer dizer essa palavra? Quando eu falo o vento, sobre que vento eu estou falando? Eu estou falando de todos os ventos que existem no mundo e que possa vir a existir, que já existiu na face da Terra. Mas eu experimento todos os ventos na minha experiência? Não. Eu experimento um vento singular. É que a linguagem gera um nome geral, ainda que no real não exista um nome geral. No real só existem os indivíduos. Aí ele vai responder outro aluno. Segundo o que Aristóteles está dizendo, é da essência da linguagem. Pouco importa a época em que for falada. Pouco importa. Em qualquer época da história da linguagem, a linguagem geraria um nome geral. Ela geraria um nome geral. Quer dizer, permitiria a um homem dizer para o outro: o camelo é um animal feio. Quando ele diz o camelo é um animal feio, de que camelo ele está falando? Ele está falando sobre a generalidade do camelo. Mas o campo experimental não me revela nenhum camelo. No campo experimental só existe este camelo. A linguagem produziria o genérico, ainda que as experiências sejam individuais. Então há uma diferença entre o mundo genérico, racional, linguístico, semiótico e o mundo singular, orgânico, das coisas que sofrem o problema do tempo, que sofrem a transformação do tempo, tá? Do tempo, do movimento. Então esses seres, na vida real, esses seres são infinitos, porque eles nascem, morrem o tempo todo. A linguagem precisa dar conta disso, porque senão a gente vai ter um problema mnemônico, ou seja, um problema de memória, porque a memória ela tem um certo limite. Ela não tem abertura para o infinito, ela tem um limite e esse limite é recoberto por conta da linguagem geral ou universal, tá? E ele vai dizer aqui que há uma defasagem entre a linguagem e o mundo, há uma impossibilidade de você comunicar descrevendo os indivíduos em seus estados atuais, é impossível para nós. Você teria que dar nome próprio a tudo. Qual seria o nome disso aqui? Cláudio mostra um objeto qualquer. Se não houvesse nome geral, o nome disso seria, por exemplo, Pedro, Antônio, esta mesa teria um nome próprio, tudo teria um nome próprio. O nome geral recobre o real, ainda que o real não tenha generalidade, fica muito claro. Não há o geral. No real só tem o individual. Aí o Cláudio responde mais uma vez a algum aluno. Olha, não, por exemplo, a literatura ela tenta descrever experiências singulares.
Por isso, quando ela faz uma descrição, ela evita o nome geral para descrever experiências singulares. Não se pode trabalhar com o nome geral. Tem-se que usar outro tipo de linguagem. Mas o nome geral é uma maneira que se tem de classificar os indivíduos do real. Querem ver? Essa sala se divide em mesa, homens e cadeiras. 3 nomes gerais. Eu dividi a sala, classifiquei. Isso é uma prática classificatória. Você recorta o real, que é constituído de indivíduos, com nome geral. E eu já não tenho mais nem o que dizer aí. Eu acho que está tão claro. Como é que vocês foram? Ele pergunta. Aí ele coloca. O nome geral chama-se conceito. Eu já tinha dito anteriormente. O que é um conceito? É um nome geral. Pronto. O que é o homem, por exemplo? O nome geral, logo um conceito. Isso é o homem. Tá? Existe algum homem no real? Não. O que vocês encontram na realidade é o Paulo, é o João, é o Evandro. O homem não encontra na realidade orgânica do mundo, do objeto. Você só encontra no sujeito, na razão e no conceito e na linguagem, no nome geral. Não existe este homem, mas o homem. Se vocês encontrarem o homem por aí, tragam para mim, pois eu quero conhecer esse bicho. Então, o nome geral é da linguagem, mas não é do real. Além disso, a linguagem produz o que se chama proposição. O que é uma proposição? É o momento em que na linguagem se dá um predicado a um sujeito. Já falamos isso nas aulas anteriores. Por exemplo, a mesa é bonita. O que é a mesa é bonita? É uma proposição. Proposição é quando você dá ao sujeito um predicado. O homem é bonito, a rosa é vermelha. São proposições. Então, o que é uma proposição? A proposição tem um sujeito, um verbo ser na terceira pessoa do singular e um atributo ou predicado. O atributo da proposição é o conceito. Portanto, o atributo da proposição é um nome geral. Então, juntando com as aulas anteriores, o conceito pode ser um atributo essencial e um atributo acidental. Beleza? Isso em Aristóteles, tá? Portanto, o atributo da proposição é o nome geral. Não sei se entendeu. O atributo da proposição é o nome geral. Bento é homem. Homem é o quê? Homem não é um nome geral, mas na proposição o nome geral tornou-se atributo. Então, na proposição, o nome geral ou o conceito passa a se chamar atributo. Quando eu digo o homem, a produção do conceito não é verdadeira e nem falsa. É apenas um conceito. O homem, a vaca, o cachorro, mas quando esse conceito vira atributo, ele vai para a proposição, ele se transforma num atributo, né? Ele passa a ser verdadeiro, né? Se você verificar na realidade, ou falso, verificando o contrário na realidade. Tá? Eu digo, Bento é bonito, Bento é feio. Um é falso, o outro é verdadeiro. Uma dessas proposições é verdadeira, a outra é falsa. Ou seja, a prática do nome geral, no momento em que se torna um atributo, é uma prática do verdadeiro e do falso. Olha que interessante que o Cláudio vai colocar. Quando é que nós estamos no verdadeiro e no falso? Quando nós afirmamos ou negamos o atributo de um sujeito. Negar ou afirmar um atributo de um sujeito é uma prática do verdadeiro ou do falso. E do falso. Então, se eu quero fazer ciência, a ciência aristotélica, está nascendo lá na Grécia Antiga, a ciência é um universo do discurso onde está o verdadeiro e o falso. Fazer ciência é produzir proposições. Eu acho que deu, não é? Aí ele vai responder a outro aluno. Mas nesse caso, o sujeito também é geral, não é? Então, quando você for fazer uma proposição, você procura colocar como sujeito aquilo que não pode ser atributo. O indivíduo é a única coisa que não pode, em momento nenhum, ser atributo. Está se referindo ao sujeito singular, a singularidade do sujeito. Esse sujeito no singular, ele não pode, essa palavra que recobre o sujeito singular, ela não pode ser usada como atributo. Por exemplo, a palavra homem não é um termo singular, não é um sujeito singular. Porque esse termo, que está recobrindo a singularidade, ela pode ser atributo. Então, quando ela pode ser atributo, ela passa a ser um nome geral. Então, um nome geral nunca vai poder ser um indivíduo, porque o indivíduo é do campo da realidade física, da realidade existencial. E o nome geral é uma realidade que não é existencial, é da realidade racional, linguística, universal, tá? Aí ele vai dizer aqui, ó, o indivíduo só pode ser sujeito à proposição. Em momento nenhum, o indivíduo pode ser atributo. Por exemplo, Bento é bonito, mas eu não posso dizer Chico é Bento. Eu não posso dizer Bento é Chico, porque indivíduo é sempre sujeito, nunca atributo. O que são os atributos? Os atributos são os nomes gerais. Já falei também, tá? Aí ele vai continuar. Cláudio, o atributo é o predicado. Ou o atributo é o predicado. Predicado é um termo mais usado em gramática, tá? Sujeito predicado. Aqui, em proposição lógica aristotélica, se usa o termo atributo, tá? Ou os atributos essenciais e atributos acidentais, tá? Que aqui a gente está colocando como nome geral, ou conceito. Por exemplo, Bento é o quê? Bento é um indivíduo. Logo, Bento só pode ser sujeito da proposição. Não pode ser atributo. Os atributos são os nomes gerais. Eu acho que está claro. Não tem como não entender. Posso continuar. Ou está muito difícil. O que vocês acham? Aí ele vai continuar. Ele vai dizer assim. Qual é a função da proposição? Afirmar ou negar um atributo de um sujeito. A função da proposição é a produção do verdadeiro e do falso. E o que eu estou fazendo com isso? Ao negar ou afirmar alguma coisa, eu estou fazendo ciência. Tá? A função da proposição é a produção do verdadeiro e do falso. Quando eu digo assim, me dá um café, isso é verdadeiro ou falso? O aluno vai dizer, né? Verdadeiro. Ele vai dizer, não. Verdadeiro ou falso é só a proposição. É só a verdadeiro ou falso na hora que você afirma ou nega um atributo de um sujeito, tá? E isso aqui vai ser, gente, o pontapé da argumentação.
tá? Do campo da lógica argumentativa. Você tem que negar a sua posição, seu argumento, ou afirmar a sua posição, seu argumento. Então, é a partir da negação ou da afirmação que você constrói os seus argumentos. E ali você constrói a sua tese, né? E até elabora essa tese para chegar a uma conclusão, que é a conclusão que recobre todo o seu argumento inicial, que é a sua tese, tá? Então aqui é o nascimento aí da lógica argumentativa ou do texto dissertativo em língua portuguesa, tá? Qual a função da proposição? Afirmar ou negar um atributo de um sujeito. Vamos avançar um pouco. Nós, os sujeitos humanos, somos dotados da capacidade de produzir significações através da linguagem. A função da linguagem é produzir significações. Então há aí um sinônimo também de conceito, significado, tá? Porque a gente tem uma aula também onde a gente explica separadamente o que é o conceito, o que é um significado e o que é um sentido. Tá? O sentido é totalmente diferente de tudo isso que a gente está trabalhando aqui. Olha que em língua portuguesa, em algum momento, tem pessoas que colocam como se fosse a mesma coisa o significado e o sentido. Tá? Mas não é. Aqui em filosofia, sentido é uma coisa, significado é outra coisa. Então a função da linguagem é produzir significações. Mas a única coisa na linguagem que produz o verdadeiro e o falso é a proposição. Então a linguagem é mais ampla que a proposição, porque a linguagem é do campo da significação, mas a proposição é o campo do verdadeiro e do falso. Então há uma limitação ali, uma análise ou uma síntese dentro da proposição. Tá? Já falamos isso também nas aulas anteriores, aí, na sequência de aulas sobre lógica. Tá? Quando eu fizer ciência, o que eu tenho que fazer? Produzir significação pura e simples ou produzir verdadeiro e falso? Então, o campo da ciência é o campo proposicional. Aí, tá vendo ele dando ênfase no que eu falei? Eu acho que tá claro. Alguma questão? Posso considerar entendido? Posso, não é? O atributo é um nome geral. Quando você atribui nome a um sujeito, esse atributo pode ser essencial ou acidental. Retomando aulas anteriores. Presta atenção, porque a aula que eu estou dando para vocês, ela não visa a isso aqui. Ela visa outra coisa. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a aula ainda não começou. Ele só tá trazendo as premissas. Ele ainda vai desenvolver outras reflexões. Que tipo de atributo eu posso produzir? Atributos essenciais e atributos acidentais. Quando aparece o atributo essencial, que é o nome geral, ele é a essência do sujeito. Bento é homem. Homem é o quê? Homem é um atributo essencial. É um nome geral. Mas também é a essência de Bento. Então, olha que interessante que eu falo com meus alunos. Na proposição aristotélica, ele joga a essência no termo geral, e não no objeto, e não no ser singular. Né? Vocês viram nas aulas anteriores que os estoicos vão colocar, os atomistas também, vão colocar a essência no sujeito, no corpo. Tá? Aqui em Aristóteles, a essência é do campo do conceito, é do campo da semiótica, é do campo da linguagem. Tá? Então aqui ele está dizendo, o homem é o quê? O homem é um atributo essencial. A essência está no termo que recobre esse atributo essencial aqui. Né? O homem é um nome em geral, mas também uma essência de Bento. Então no nível dos atributos, aparece o atributo essencial e o atributo acidental. Bento é branco. Branco é o quê? É o atributo acidental. O homem é o quê? É o atributo essencial. Nós teríamos duas práticas atributivas. O atributo essencial e o atributo acidental. O acidente é aquele que está mais próximo da realidade, aquele que está mais próximo da transformação e do tempo. E o essencial é aquele que está mais próximo da racionalidade, do conceito, tá? Como ele já afirmou aqui. Beleza? Então ele vai dizer assim, ó, como prática proposicional, ele vai dizer, por exemplo, eu digo Bento está sentado. Que atributo é esse? Acidental, porque Bento pode estar em pé. Então está mais próximo da mudança, né? Não é a essência de Bento, ele está sentado. Bento é um animal racional. Que atributo é esse? Essencial. Tá? Então nós teríamos dois atributos, o essencial e o acidental. Muito bem. Por essa tese, o atributo é ou a essência ou o acidente do sujeito. Viu? Ele é ou a essência ou o atributo do sujeito. Quarta, agora vamos para outra coisa. Está entendido aqui, não é? Agora ele vai entrar de novo nos estoicos. Olha só. Ele vai dizer, os estoicos querem fazer ciência. Logo, os estoicos querem fazer ciência. Logo, eles querem fazer o quê? Proposições. E uma proposição tem que ter o quê? Sujeito, atributo. Todas as proposições têm sujeito e atributo. Então os estoicos querem fazer ciência. Logo querem fazer proposições. Atingir o verdadeiro e o falso, lembra? Logo eles querem criar atributo. Logo querem criar discurso que tem sujeito e atributo. Mas os estoicos não vão concordar em usar o verbo ser. A primeira contraposição aí, oposição dos estoicos aos aristotélicos, né? A escola aristotélica. Não vão aceitar o verbo ser na terceira pessoa do singular. Então não vão poder mais dizer Paulo é homem, Paulo é um animal, Paulo é um professor, não posso mais dizer esse tipo de proposição. Vamos ver qual a proposição que eles vão nos dar. Ele vai dizer, os estoicos não vão concordar em usar o verbo ser. Eles não vão usar o verbo ser. A primeira tese, usa o verbo ser? Sim. Os estoicos não vão usar o verbo ser. Em vez de colocar o atributo, substantivos e adjetivos, o homem é o quê? Um substantivo. Branco é o quê? Um substantivo. Bonito é o quê? Adjetivo. Os estoicos não vão colocar nem substantivo e nem adjetivo como atributo. Como atributo, os estoicos vão colocar o verbo no infinitivo ou no gerúndio. Por exemplo, eu digo assim, esta mesa é azul. Quem é o sujeito? Esta mesa. Quem é o atributo? Azul. O azul é um atributo acidental. Tá? Os estoicos não dirá isso. O estoico não dirá isso. O estoico dirá, esta mesa azulando.
Por quê? Porque o atributo dos estoicos não é dito nem pelo substantivo e nem pelo adjetivo. É dito pelo verbo no gerúndio. Não sei se ficou bom. O que os estoicos estão fazendo? Eles estão rompendo, olha agora que é bem importante. O que eles estão fazendo com esse rompimento? Eles estão rompendo com os atributos essenciais e rompendo com os atributos acidentais. Tá? Eles estão rompendo de uma certa forma com toda a questão da linguagem do lado do atributo e com toda a questão da linguagem próxima da razão. Tá? Então eles estão tirando, eles estão reconfigurando esse posicionamento dos termos racionais que recobrem os atributos. Então, colocando o verbo, eles estão mais próximos, claro, dos objetos, próximo das transformações, mas não são elementos acidentais. Vamos precisar de mais elementos aqui para a gente entender os estoicos. Tá? Quando os atributos nós temos o essencial, o acidental e o acontecimento. Então ele vai dizer aqui em cima que os estoicos estão fazendo, rompendo com os atributos, ocidental e essencial, e colocando como atributo um verbo. E esse verbo no infinitivo, no gerúndio, eles estão chamando de acontecimento. Tá? Então agora a gente precisa saber o que é o acontecimento. A gente já sabe que ele é estruturado pelo verbo no gerúndio e no infinitivo, que está rompendo com a lógica aristotélica. Mas a gente precisa de mais fundamentos para a gente entender o que é isso que eles estão chamando de acontecimento. Do nada eles colocaram esse termo aqui, então a gente precisa de mais ferramentas. Tá? Aí ele vai dizer que o acontecimento é o terceiro atributo. De todo o estudo da lógica proposicional, você tem o acidente, a essência e o acontecimento. O acontecimento é o campo atributivo dos estoicos. A diferença da proposição estoica para a proposição aristotélica é que o atributo de Aristóteles é essencial e acidental. O atributo dos estoicos é o acontecimento. O acontecimento é o verbo no gerúndio, ou no infinitivo. O que os estoicos estão fazendo? Uma nova teoria. Nós conhecemos a teoria das essências dos acidentes, de Aristóteles. E com os estoicos nasce a teoria do acontecimento. Essa é a parte mais difícil. Uma proposição estoica, esta árvore verde, é uma proposição estoica? Não. Como diria os estoicos? Essa árvore verdejando, ou verdejar da árvore, tá? Ele não diria o campo dos atributos como substantivos e adjetivos. O campo dos atributos deles é feito com o verbo na forma gerundial ou no infinitivo. Vocês entenderam até aqui? Vamos continuar. Agora uma frase negativa. Os estoicos fazem proposições sem usar o verbo ser. Eles não utilizam essa estrutura desta maneira como os aristotélicos usam. Não há atributos essenciais, não há atributos acidentais. O atributo estoico é um acontecimento. Mas se há uma modificação no campo atributivo, já o campo do sujeito é o mesmo. É o mesmo sujeito. Tanto o sujeito do Aristóteles quanto o sujeito dos estoicos. É o indivíduo. Até aí, tudo bem. Aristóteles ele vai contrapor a Platão, que ele parte do mundo físico. O Platão não. O Platão ele já faz a ciência dele já diretamente com a dianoia noesis. É o olhar noético. É um olhar que a razão contempla as essências que está fora desse mundo. Tá? Isso está na Epistemologia Platônica, livro 6 da República, que quem tem essa obra traduzida pela Kalush-Kobekian vai ter lá nas introduções um gráfico explicando essas etapas dialéticas da epistemologia do Platão, que parte dos níveis de campos de conhecimento. Epistemologia é conhecimento, são campos de conhecimento. Então ele parte do mais obscuro, fantasmagórico, para o mundo das essências, ou do bem supremo, aí pensando numa questão moral. Então ele vai dizer que tanto o sujeito, aquilo que recobre o sujeito, aquilo, na proposição aristotélica quanto na proposição estoica são os mesmos elementos, beleza? É feito de indivíduos, e esses indivíduos aí podem ser substantivos, são singulares também, beleza? Vai ter diferença, mas vamos chegar lá. Então essa mesa verde é uma prática atributiva da proposição aristotélica. Essa mesa verdejando é uma prática proposicional estoica, ou seja, é um acontecimento estoico. Mas houve uma manutenção de alguma coisa, o quê? O campo do sujeito, beleza? E agora, como é que nós sabemos a essência do sujeito no Aristóteles? Através dos atributos, tá? Atributos essencial. Como é que eu vou conhecer a essência do sujeito no Aristóteles? Pelo atributo essencial, acabei de falar. Nós estoicos, quer dizer, nos estoicos, a essência do sujeito não está no atributo, está no próprio sujeito. Aí é que vem a diferença. Enquanto Aristóteles coloca a essência numa linguagem universal, que é o termo geral, que a gente começou falando disso, os estoicos colocam a essência no próprio corpo. Então, as essências em Aristóteles limitam. Lembra que o mundo da linguagem é finito? Então, a essência também ela tem essa constituição de limitar, de tornar algo finito. Tá? Agora, quando a gente fala de essência nos estoicos, a gente não pode falar dessa questão de finitude, porque o mundo dos objetos, o mundo do corpo, o mundo orgânico, ele é infinito. Então, os estoicos estão colocando a essência em algo infinito. Mas vamos ver se o Cláudio vai colocar essa questão. A essência não é atributo, é o próprio sujeito. Há um deslocamento do campo essencial. Enquanto o campo essencial do Aristóteles é o atributo, é a essência, nos estoicos a essência é o sujeito. Em Bento é homem, qual a essência? A essência é homem, logo a essência é o atributo. Os estoicos não vão trabalhar no campo das essências com os atributos. A essência para eles é o próprio sujeito. Eu ainda vou explicar, a essência é o sujeito, não é o atributo. Tá? Que é uma teoria das essências. Cláudio, sujeito e essência é a mesma coisa? Por quê? Porque para os estoicos, essência é corpo, a essência é corpo. Para Aristóteles, a essência é o atributo lógico. Para os estoicos, a essência é o corpo. É um atributo, é um problema biológico, tá? Que já apareceu em aulas anteriores também. Genético até.
Então, para os estoicos, cada corpo no mundo traz com ele a sua essência. Então, os corpos são infinitos. Então, eu posso falar de infinitas coisas idênticas. Por exemplo, eu posso falar, eu tenho aqui atrás de mim 1000 livros. Cada um desses livros tem a sua própria essência. Isso nos estoicos. No Aristóteles, não. Eu posso ter 1000 livros, que todos esses livros uma única essência. E essa essência, ela comporta não a diferença que está em cada livro. Por exemplo, tem um livro rasgado, tem um livro velho, tem um livro mofado. Essas diferenças não vão para a essência. Então, a pergunta que você podia colocar é: o que é uma essência? A essência é aquilo que define, que significa um sujeito. Um sujeito na realidade. Então, você precisa da essência. A essência é aquilo que faz você ser o que você é. Que faz um objeto ser aquilo que ele é. Para ele não se... Para o limite desse objeto não atravessar outros objetos. Então, quando você olha uma montanha, você sabe ali o que é uma montanha, o que é uma grama na montanha, o que é uma terra na montanha, né? Tá nos arredores da própria montanha. Por quê? Porque a montanha tem um conceito universal. Isso em Aristóteles. Para os estoicos, não. Cada corpo tem a sua essência. Se para Aristóteles a essência é um atributo lógico, para os estoicos a essência é corpo. Então, para os estoicos, cada corpo no mundo traz com ele a sua essência. Em Cláudio é um homem, como exemplo, a essência é um homem. Em Cláudio Verdeja, por exemplo, a essência é Cláudio. A essência para eles é o próprio corpo, não é um atributo lógico, é o próprio corpo. A essência de um ser é o corpo daquele ser. Tá? E aí ele vai explicar depois o que é um corpo, né? Ou o que é o corpo no qual é a própria essência desse objeto. É isso? Eu poderia falar, Cláudio Piano, eu poderia falar Cláudio é Cláudio. Isso é um aluno perguntando ao Cláudio. Se você quiser falar Cláudio é Cláudio, você está repetindo no predicado a essência do sujeito. Não precisa falar isso. O que você tem aqui é um deslocamento do campo essencial. Enquanto a essência no Aristóteles é um atributo, nos estoicos a essência é o próprio corpo. Veja se vocês entenderam aqui para continuar. Aí uma aluna faz uma pergunta, né? E a gente coloca o seguinte. Você pode falar os acontecimentos. O que você fala do corpo são os acontecimentos que ocorrem a ele. Agora, aí ele vai colocar. Agora, o corpo é uma potência. A potência do corpo é de produzir acontecimentos. Aí ele está saindo um pouco da questão lógica e entrando para uma questão mais física, tá? Dos estoicos. Então, o corpo é a potência do corpo é produzir acontecimentos. Então, é o próprio corpo que produz seus atributos. O próprio corpo gera os seus atributos, mas os atributos não são essenciais e nem acidentais, são acontecimentos que se dão no mundo. Tá? Onde está a essência? No próprio corpo. Então, essência e corpo para os estoicos é a mesma coisa. Essência, potência e corpo são a mesma coisa. Aí o Cláudio vai responder outro aluno. Não, é melhor esperar um pouquinho, Chico, para não complicar aí. Não complica isso aí. Se você introduzir o singular agora, você vai se perder. É melhor vocês entenderem agora. Este copo tem essência? Qual a essência deste copo? É fácil, a essência desse copo é a essência dele. Isso já nos estoicos. Tá? É isso que é a essência de um corpo. A essência de um corpo é a potência do corpo. Para que serve essa potência? Para expandir o corpo. A essência de um corpo é a expansão do corpo. Como é que um corpo se expande? Encontrando-se com outros corpos. Aí vem o fino da filosofia estoica ali, segundo o Cláudio Piano está colocando, a partir de Gilles Deleuze, que vai citar um livro de um autor chamado Émile Brillet, que tem uma obra chamada Os Incorporais no Estoicismo Antigo, estoicismo grego, porque vai ter também o estoicismo romano, tá? Com Sêneca, com Marco Aurélio, e ele está tratando ali mais especificamente do estoicismo grego, com Zenão, com Cleantes, com Crisipo. Tá? Então daí ele está tirando esse fino da filosofia ali, da parte física dos estoicos, tá? Da filosofia física dos estoicos. Tá? Então como que um corpo se expande fazendo conjunção com outros corpos. Tá? Isso é a função do corpo. E aí é que gera a essência. Essência nos estoicos é igual a potência, e que é igual a corpo. Corpo, potência e essência é a mesma coisa. Tá? Então ele vai dizer aqui, ó. Ele vai responder mais um aluno. Eu poderia, mas aqui é muito melhor você pensar que a essência de um corpo é a potência daquele corpo. É a potência dele. Qual é a potência de um corpo? Expansão. Pronto. Um corpo tem uma essência? Tem. É para que serve a essência dele? Para expandir aquele corpo. Então a função de um corpo é expandir. Se expandir, expansão. Só isso, mais nada. Nós aqui passamos de uma essência lógica, que é a essência aristotélica, para uma essência lógica aquisitiva. Ele vai dizer assim, ó, nós aqui passamos de uma essência lógica, que é a essência aristotélica, é uma essência lógica aquisitiva, mas passamos para uma essência física, real. O que é a essência nos estoicos? É a potência de um corpo. O meu corpo tem essência? Tem. Mas não é um atributo, é do próprio corpo. O aluno, eu não entendi por que um corpo precisa se encontrar com outros corpos. É uma pergunta muito interessante, porque vai gerar sentidos no mundo. E esses sentidos é o que ele está chamando de acontecimentos. Tá? Mas vamos ver como que o Cláudio dá essa resposta. Aí agora eu vou explicar. O acontecimento é alguma coisa que vai ser produzida pelos corpos. E os corpos só produzem acontecimentos na hora em que eles se encontram. Só existe acontecimento se houver encontro de corpos. Vejamos um exemplo barato. Bento respirando. O Bento não está respirando? Por quê o Bento está respirando? Porque houve um encontro do corpo do Bento com o corpo do ar.
O acontecimento é um efeito do encontro dos corpos. Então, quando os estoicos estão procurando, a partir de uma lógica, né, a partir de uma lógica atributiva, e eles encontram o acontecimento, esses acontecimentos são os efeitos do encontro dos corpos que se dão no mundo. Então, ali um efeito. Lá em Platão e Aristóteles, a essência, ou termo geral, ou conceito, na verdade, não é o efeito, a causa. É a causa. Então, o conceito, a essência em Aristóteles, limita o corpo. É a causa do corpo, da causalidade ao corpo, ou seja, dá limite ao corpo. Né? É o que define um corpo de ser diferente de outro corpo. Agora, os acontecimentos, na verdade, eles não estão limitando o corpo, simplesmente mostrando que quando você olha para a realidade, o que você vê no real são os efeitos do encontro dos corpos. Você não percebe o encontro dos corpos, ou seja, você não percebe a causalidade, você percebe o efeito que dá essas causalidades. Né? Um corpo querendo outro corpo. E a junção desse encontro é que vai gerar aquilo que nós chamamos de acontecimento. Tá? E que também vai ser chamado de sentido no mundo, de sentido, ou em grego, lecton. Vamos ver se ele vai chegar nesse termo aqui. Tá? Então ele vai dizer aqui, ó, é um encontro, respondendo um aluno, é um encontro da mesa com o corpo do azul. Se eu disser, por exemplo, a planta está florescendo, é um encontro do corpo da planta, pelo menos com o corpo da terra. Não pode haver acontecimento nenhum se os corpos não se encontrarem. O acontecimento é o produto do encontro dos corpos. Porque você não vai encontrar sequer um corpo que não esteja num encontro com o outro. É impossível encontrar-se com um corpo que não esteja em combinação com outro corpo. É aí, então, que emerge o acontecimento. O acontecimento é um atributo gerado pela potência dos corpos. Bom, e aí, essa aula dos estoicos é que vai gerar ali o conhecimento em Spinoza, né? Quando Spinoza fala de afetos, encontros afetivos, que gera encontros alegres, né? Vai gerar alegria, aumento de potência. Quando você vai trabalhar potência em Nietzsche, tá? O Foucault, quando vai falar de poder, tá? O poder do Foucault não é aquilo que os poderosos têm, é aquilo que sai da microfísica mesmo. É ali do encontro dos corpos, ali que gera potência e gera poder. Beleza? É ali que está o poder, no encontro dos corpos. Então ele vai dizer, ó, olha o que os estoicos estão dizendo, é que tudo que existe no real, tudo que existe é corpo. Então os corpos não param de se encontrar. Você quer ver um exemplo interessante? Por essa tese dos estoicos, tudo que existe é corpo? Sim. A multinacional é o corpo? Qual é o corpo da multinacional? Potência. Potência de quê? De expansão. Então, o que é a multinacional? O que a multinacional tem que fazer para se expandir? Ela tem que fazer encontros para se expandir. Todos os corpos se expandem através de encontros. Através dos encontros. O encontro é do corpo e aparece o incorporal. Cláudio, aparece o acontecimento. O acontecimento é incorporal. O acontecimento não é um corpo, é o efeito do encontro dos corpos. Sabe por que os acontecimentos não são causa, não limitam corpos? Porque eles são incorporais, eles não existem. Eles é só um sentido no mundo. Um sentido que o encontro de um corpo com o outro gera no mundo. Por exemplo, eu pego uma bola de futebol e eu transformo essa bola de futebol. A bola é o corpo, mas eu transformo essa bola de futebol em um troféu. Esse troféu, ele já não é um corpo. Ele não tem ali uma causalidade. Ele é o efeito do encontro dos corpos. É o efeito do corpo da bola com o corpo da vitória, com o corpo do prêmio. E aí gerou um incorporal, que é o troféu. Você encontra um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que você está olhando para um corpo, ele já é incorporal. Na medida em que qualquer movimento que esse corpo faça no mundo, ele já está gerando o efeito. O efeito é incorporal. Isso é um paradoxo. Então os estoicos, ele não colocou aqui, mas vai gerar um paradoxo, cara. Tremendo. Então vamos seguir. Apareceu aqui o conceito de incorporal. O incorporal é aquilo que mostra que os acontecimentos são efeitos do encontro dos corpos. Por que são incorporais? Porque o incorporal não é um corpo. Então só existe corpo. O incorporal não tem existência. É uma realidade que não tem existência. Que a única coisa que tem existência nesse mundo para os estoicos é o corpo. E os incorporais não é um corpo, então não tem existência. Então, quando você olha no mundo, o que você percebe no mundo é aquilo que não existe. Aquilo que não existe como corpo. E sim como efeito do encontro dos corpos. Porque todo corpo já está em contato com outro corpo. Então, na verdade, nós temos um universo produzido por uma genética que gera incorporais. Ele vai dar aquele exemplo. Eu estou andando na rua. Se você vier e tocar no andando, você não vai... você vai tocar em quê? Você vai tocar no meu corpo. No andando, você não consegue encontrar. Você não consegue abraçar. Por que você não consegue abraçar o andando? Porque o andando é um efeito do encontro entre o meu corpo e o espaço geográfico. Né? Entre o meu corpo, entre o corpo do movimento, entre o corpo do espaço. E isso vai gerar um efeito chamado de incorporal. Isso é um acontecimento. Então nosso mundo está lotado de acontecimentos. De modo que quando você olha para o mundo, o que você vê? Você vê incorporais. Isso quer dizer o quê? Que o tempo todo o mundo está te jogando movimentos. Movimentos trágicos. Movimentos trágicos, porque está gerando paradoxos aí. Está gerando paradoxos. Tá? Então, são movimentos trágicos do mundo. E os Ox está chamando de uma forma até positiva de acontecimentos. Acontecimentos incorporais. Tá? Então, vamos continuar aqui. Ele vai dizer aqui, ó.
O encontro é do corpo e aparece o incorporal, aparece o acontecimento. O acontecimento é o incorporal. O acontecimento é um não corpo. O acontecimento não é um corpo, é o efeito do encontro dos corpos. O que existe no real são os corpos com suas potências. Né? É um corpo, são corpos com suas potências. Esses corpos, quando se encontram, produzem acontecimentos. O acontecimento é uma coisa gerada pelos corpos. Se não houvesse corpos, não haveria acontecimento. Quem produz o acontecimento? O corpo. O um aluno é uma ação afetiva dos corpos, produzindo acontecimento. Eu já não tenho mais o que dizer aí. Eu disse tudo. É a coisa mais fácil do mundo. Por exemplo, Romeu e Julieta namorando. Namorando é o quê? É o acontecimento daqueles corpos que estão ali. Os corpos vão gerando acontecimentos. O acontecimento não é corpo, é um atributo do corpo. Mas eu acho que não foi bem. Para alguns eu sei que foi, para outros também difícil. Mas é a coisa mais fácil. Eu não sei como é que vocês não conseguem entender isso. Aí ele vai responder mais uma aluna. Porque quando um corpo se encontra com outro corpo, necessariamente ele produz um acontecimento. O acontecimento vai aparecer. Em qualquer situação que um corpo se encontrar com o outro, ele aparece. Enquanto vocês não entenderem isso, eu não posso ir para frente. Eu não posso. É impossível. Vamos tentar outro caminho. Aí um aluno vai dizer, o lago esvaziando, qual é o encontro ali? É do lago com o corpo da terra. Tá? Ele vai dizer, a água e o corpo da terra estão se encontrando, porque é a coisa mais simples do mundo. Pensar a ideia de corpo não é pensá-la sem que um outro corpo esteja em contato com ele, encontrando com ele. Vamos fazer uma coisa. E aí vai ficar mais fácil você pensar o corpo vivo. O corpo vivo tenta fazer o pensamento do corpo vivo sem ele se encontrar com outro corpo. É impossível, porque o corpo vivo tem que se encontrar pelo menos com quem? Com o corpo do ar. Como é que uma célula, uma bactéria, seja lá o que for, vai poder existir sem encontrar outro corpo? Necessariamente encontra outros corpos. Um homem pode ser pensado sem um outro corpo? Ele não tem que entrar em contato com outro corpo? Claro que tem. Quando ele entra em contato com outro corpo, o que aparece? O acontecimento. O acontecimento é a relação de duas potências corporais. É isso? Aí o Cláudio vai ajudar um aluno. Não, a essência do corpo é potência. O acontecimento não é a essência do corpo. É apenas o resultado do encontro dos corpos. Por exemplo, eu sou um corpo, eu pego um avião. O avião é um corpo. Na hora que eu pego um avião e o avião levanta voo, que acontecimento que aparece? O passageiro. O passageiro é um acontecimento. Aí ele vai dizer assim, ó, basta eu descer daquele avião e me dirigir a um bar que eu me perco. E que acontecimento? O acontecimento passageiro. Eu perco esse acontecimento, mas eu continuo a ser um corpo. O corpo é aquilo que se encontra com outro corpo e produz acontecimento. O dente dói, um aluno vai colocar. E aí o Cláudio vai responder. O que tem que acontecer para alguma coisa doer em alguém? Vê lá o que tem que acontecer, descreve o que tem que acontecer. Ele tem que encontrar outro corpo para produzir o acontecimento. Não escapa, não tem jeito. O corpo está necessariamente em contato com outro corpo. Aí uma aluna vai perguntar e ele vai responder. Algum corpo que encontrou com o seu corpo e produziu a sua morte. Mas morrendo, isto é um acontecimento. Mas para isso acontecer é necessário que outro corpo tenha entrado em contato consigo. Qualquer acontecimento necessariamente implica a potência dos corpos. É impossível você pensar a unidade isolada de um corpo, sobretudo porque, vou dar por mais ou menos entendido, um corpo, qualquer corpo é constituído por uma multiplicidade de corpos. Não há sequer um corpo que não esteja constituído por uma multiplicidade infinita de corpos. O meu corpo é constituído por quê? Qualquer biólogo dirá que o meu corpo é constituído de várias células. Qualquer corpo é constituído de uma multiplicidade de corpos. Você pode descer ao menor dos corpos, e ao menor dos corpos é constituído por uma multiplicidade de outros corpos, retirando da natureza a ideia de simples. Tudo que está na natureza é complexo, tudo é uma complexidade, tudo é uma multiplicidade. Não existe o simples, só existe o múltiplo. Qualquer corpo que você encontrar é uma multiplicidade. Qualquer físico atômico sabe disso. Encontrou um corpo, o que é que ele pode fazer naquele corpo? Dividir. O que é que ele pode dividir? Porque aquele corpo é constituído de vários corpos. Não há uma unidade corporal. Todos os corpos são múltiplos. Isso é que é a teoria da multiplicidade, vai dizer o Cláudio. Todos os corpos são uma multiplicidade de corpos. Então, qual é a minha essência? Múltiplas potências. A essência de cada corpo é uma multiplicidade de potências. Já deu para entender. Se não entendeu, eu não sei mais o que eu faço, porque é muito fácil, pessoal. Em vez de você pensar um corpo que é uno, o corpo é múltiplo. É aquela questão filosófica clássica terrível, né? A relação entre uno e múltiplo. Né? Por exemplo, se a gente tem um mundo infinito, alguma coisa produziu esse mundo. Esse alguma coisa só pode ser uno. Mas como uma coisa só produziu bilhões de coisas? Há um paradoxo aí. Né? E o contrário também, como pode milhões de coisas produzir uma única coisa somente, né? Uma unidade. Então a filosofia trabalha com essa relação entre uno, ora múltiplo, tá? E aqui ele está tentando explicar. Ele vai dizer, qualquer criança na rua sabe disso, que um corpo é uma multiplicidade, que de repente uma determinada potência do corpo puxa para cá, outra potência puxa para lá. Há um conflito de potência. Muitas vezes nós pensamos que tomamos uma atitude porque nós somos aquilo. Não, são as potências do nosso corpo que se confrontam e conduzem a nossa vida. Isso aqui é uma das questões mais impactantes das aulas da filosofia estoica. Tá? A gente não é algo, a gente é um encontro de corpos que produz algo. Tá? Ou seja, potência. O corpo que se expande é constituído de potência. Intensidades, velocidades, tá? Não são as potências do nosso corpo que se confrontam e conduzem a nossa vida. Vai dizer, não,
São as potências do nosso corpo que confrontam e conduzem a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos que tomamos uma atitude porque nós somos algo. Não, é a potência de uma quantidade de corpos em nós produzindo aí um acontecimento. E faz com que a atitude apareça como efeito dos corpos. A atitude é sempre o efeito do encontro dos corpos. Eu vou contar um caso incrível para vocês. Um cara está passeando com a Natasha Kinski na praia de Copacabana. E ela está toda apaixonada por ele. Ali passa um negão e ele sai atrás do negão. E o que levou a fazer isso? As potências do corpo. As potências da natureza, as potências da vida que conduzem para lá, que puxam para cá, que levam para lá. São as tendências da vida. São elas que formam as nossas vidas. São as forças, as potências que nos conduzem. Não houve agora caso de um cara que matou, estuprou uma criança. Pela vontade dele ele mataria? Nunca. Pela vontade? Não. Foram forças que o conduziram. Forças potentíssimas que os conduziram a fazer aquilo. Outras forças não puderam passar ali e conter aquelas. Então é isso. Também, como a potência é infinita, ela é sem freio, então existem outras forças que podem combater essas forças. Né? Então é uma luta entre intensidades com intensidades. Então, por exemplo, eu sou um aluno muito bagunceiro. Então a potência da bagunça em mim me conduzem para um lado. Mas a potência da educação escolar, das regras rígidas escolar, das normas, das leis, das sanções, né, vão me puxar para outro ali e vai conter aquela potência. Se isso não acontecer, aquela potência do aluno bagunceiro vai se expandir até se tornar um aluno violento. Então, ele está dizendo aqui que o universo dos corpos, o universo das potências, é uma disputa de forças, né, de potência, de forças, uma tentando ser mais potente do que a outra. Aquela que vence, aí já falando como Nietzsche, é aquela que vai gerar o acontecimento ali, que vai nos puxar para um lado. Né? Por exemplo, eu sou um cara violento, porque forças muito potentes estão passando por mim nesse momento, de modo que as forças do apaziguamento não estão conseguindo conter, não estão conseguindo ser suficiente para conter essa violência em mim. Então a gente precisa criar potências que faz com que o meu corpo vá para um lado, que é o lado do apaziguamento. Tá? Aí ele vai dizer, são as tendências da vida, são elas que formam as nossas vidas. Né? Não houve agora o caso de um cara que matou, estuprou, pela vontade dele, ele mataria? Nunca pela vontade não. Foram as forças que conduziram, forças muito potentes que o conduziram a fazer aquilo. Outras forças não puderam passar ali e conter aquelas. Tá? É a coisa mais fácil de entender. Muitas vezes nós não fazemos coisas que nós não queremos fazer, a nossa vontade não passa ali. Mas as forças, que são as potências do corpo, muito mais poderosas do que a nossa vontade, nos levam. Na verdade, nem é isso. A nossa vontade está sempre a serviço da potência que vence. Veja se entender, a nossa vontade está sempre a serviço das potências que vence. As potências dentro de nós. Né? Por isso que desde pequenininho você é estimulado para o bem. Você não nasce mal. Né? Então são forças aí para dizer, como Jean-Jacques Rousseau, ele vai dizer que a sociedade nasce, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Essa máxima aí que ficou famosa na filosofia universal é a seguinte: a gente nasce bom, mas são forças potentíssimas de corrupção que nos abalam, que faz com que aquela nossa bondade não consiga destruir a potencialidade dessa violência, dessa corrupção. Então a gente nasce bom, mas as forças potentíssimas da sociedade nos corrompem. É isso que ele está dizendo. Então, na verdade, nem é isso. A nossa vontade está sempre a serviço da potência que vence. A nossa vontade está sempre a serviço das potências que vencem. Essas potências se confrontam no corpo. A potência é vitoriosa, ou a mais vitoriosa. É elas que estão transformando os nossos acontecimentos em acontecimentos vigentes. Isso quebra a teoria do livre-arbítrio. Vamos acabar com esse negócio de livre-arbítrio, né? Não há livre-arbítrio. Nós executamos as nossas vidas segundo as potências que nós temos. Se é aquela potência que está passando, é aquela potência que a vontade vai seguir. É a coisa mais fácil do mundo. O que dificulta, sabe o que é? É o modelo clássico que nós temos do livre-arbítrio. Isso é que confunde a gente. Os estoicos estão dizendo que a nossa vida não se explica pela vontade, mas pela potência de expansão. Quando uma determinada potência vem, é ela que vai se afirmar. Se não vier outra para inibi-la. Em Freud, agora introduzindo Freud, em Freud, há uma teoria da ambivalência, em que, por exemplo, nós odiamos e amamos alguma coisa ao mesmo tempo. Uma tolice, não é nada disso. O que ocorre é que, de repente, a gente passa a ciência do amor e dá a capa do ódio, e faz a do amor baixar, passando do ódio. As potências que correm essas vidas, segundo os estoicos. Aí o Cláudio vai responder outro aluno. Se são do acaso, depois eu vou explicar isso. Como é que se dá o mecanismo dessas potências. Mas nós entendermos, né, que a nossa vida se constitui por esse campo de potência. Tá? Então, não é uma potência, são múltiplas potências, que são constituintes das nossas vidas. Então, ele vai adentrar aqui. Olha só, o aluno vai questionar. Você vai andando pela rua, quer dizer, você vai entrando em contato com uma outra coisa. Aí o Cláudio vai explicar, melhorar ali o argumento. Você quer saber se... Não. Não é o outro corpo que vai fazer eu odiar ou amar. O meu próprio corpo é feito de uma multiplicidade de potências. Se vocês repararem, nós odiamos e amamos. Somos indiferentes e alegres com relação às mesmas coisas, em 5 minutos. São essas potências que estão o tempo inteiro atravessando dentro de nós. Elas
estão o tempo inteiro se defrontando para ver qual governar. É uma luta constante. A essência dos corpos, pergunta o aluno, são a essência dos corpos. A nossa essência é esse conjunto de potência, essa multiplicidade. É isso que é a nossa essência. Aí o Cláudio vai responder a uma aluna mais uma vez. É melancólica? O aluno ao Cláudio, evidente que sim, evidente que sim. Se de repente determinada força em você começa a governar, é assim que você vai entrar em relação com os outros corpos. A partir da potência que vencer. É evidente, aquela potência começa a passar em você, sua relação com os outros corpos vem dali. De repente a outra passa, as outras coisas melhoram ou pioram. Aí o Cláudio responde outro aluno de novo, não, porque a vontade, o que quer dizer vontade? Vontade é alguma coisa que serve à ação da potência. Por exemplo, vence em mim as potências da preguiça. Eu sonho ser preguiçoso, em não fazer nada. Isto de ser preguiçoso é uma potência que está passando em mim. O que eu faço com a vontade? Eu torno a vontade serviçal dessa potência e vou ser preguiçoso. Preguiçoso ao infinito. Ad náusea. Boto a minha vontade a serviço da minha preguiça. Por exemplo, os filósofos, para serem filósofos, eles têm que conquistar o ócio. É impossível o filósofo ser filósofo sem ócio. Imagina o filósofo preocupado com o preço da banana. Ele nunca seria filósofo. Ele tem que se preocupar com outras questões. Então ele tem que colocar a vontade a serviço daquela potência. Porque as outras potências, a potência que quer saber o preço da banana, também está atravessando ele. Vocês entenderam? A vontade não é aquilo que decide em nós. O que decide em nós são as potências. A vontade está a serviço das potências. Isso rompe com a teoria da vontade livre, rompe com a teoria do livre-arbítrio. Não há livre-arbítrio. A vontade é a serviço da potência. Entenderam, pessoal? Aí o Cláudio vai responder outro aluno. Pode. Eu vou mais devagar aqui. Eu vou mais depressa ali. Mas ela está a serviço da potência. Em vez de você pensar que é a vontade que decide qual potência vai aparecer, é a potência que coloca a vontade a serviço dela. Fechando para vocês. É isso que em Nietzsche se chama vontade de potência. A famosa vontade de potência de Nietzsche é isso. É a vontade a serviço da potência. Cláudio, é sempre a potência que governa a potência. Que manda. É sempre a potência que governa, a potência que manda. Ou seja, quando uma determinada potência me governa, o que essa potência quer? Ela quer produzir o mundo conforme ela é. É isso que a potência quer. Cláudio, é evidente. Então, pessoal, pode ser que dentro de uma pessoa, passa ali potência, ou afetos também, potência e afetos são a mesma coisa, aqui para os históricos, afeto de marginal, afeto de presidente da república, afeto de professor, aspecto de preguiçoso, aspecto de doente. Então, isso tudo passa, são potências te atravessando nós, nos atravessando. E o que acontece? A nossa vontade, ela vai ser escrava de uma dessas potências e ali vai conduzir a nossa vida em acontecimento. Beleza? É evidente que para eu trabalhar, a potência que tem que querer trabalho. É evidente. Essa é a grande questão do Ocidente. A grande questão para o nascimento do capitalismo foi a proletização, que vai se dar no nosso campo social a partir do século XVIII. E essa proletarização, né, são práticas de poder estimulando as potências de trabalho. O que se faz no Ocidente é uma prática de proletarização. O que é proletarização? É pegar os corpos e estimular neles as potências que interessam ao poder político. Então produz-se estímulos de potência de trabalho. Por isso, é muito difícil se pegar um primitivo e colocá-lo na força de trabalho, pois ele já está todo constituído e suas potências se dirigem para a pesca, para o amor, mas se dirige com dificuldade ao trabalho. Então, para se produzir um corpo no nosso mundo, tem que se pegar a criança e começar a extrair dela as potências que interessam. Aí vem a questão de fora, uma força de fora que estimula. Né? Olha o que ele vai dizer. Porque a potência a potência está em você. Mas o que faz o poder político? Ele vai trabalhar naquele corpo extraindo deles a potência que interessa a ele, o poder político. Imediatamente a vontade se liga àquela potência, estimulada. E eu digo, que vontade de trabalhar? Aí o aluno vai colocar, a sua razão não pode estimular potências que lhe interessam a produzir uma vontade livre? Ao Cláudio, não, senhor. Espera um pouco para entender. Daqui a pouco eu vou falar sobre a razão para vocês entenderem. Entender o que eu estou dizendo é que um corpo é constituído por uma multiplicidade de potências. Então você pega o corpo de uma criança, que ele é uma multiplicidade de potências. O que você faz? Estimula naquele corpo as potências que lhe interessam. Ou seja, um campo social emerge pela prática estimulativa. Assim que se produz um campo social, entrando em crise direta com o poder marxista, para quem um campo social se constitui por repressão. Não é por nenhuma repressão, por estimulação das potências dos corpos. Não sei se entenderam. O marxismo pensa que para constituir um campo social tem que se fazer práticas repressivas. Não estou dizendo isso. Para se constituir um campo social, segundo os estoicos, tem que se fazer o quê? Tem que se estimular as forças que interessam. Por isso que a questão da educação é tão problemática. Por isso que a partir de meados do século passado nasceu do Ocidente a escolarização obrigatória. Porque a escolarização obrigatória é para extrair daquela criança as potências que interessam ao sistema. É isso que é a questão. A constituição de um campo social é porque ele está pensando um novo, não é? Ao Cláudio, é porque ele está pensando a essência como atributo. É só isso, filho. É só isso. Na hora que você pensa a essência como atributo, o homem já tem uma essência atributiva dentro dele. E as práticas políticas estão. Então seria exatamente reprimir o homem. Não há repressão de homem nenhum, pelo contrário. O que o campo político faz é produzir o homem. Ele produz o homem, porque o homem é isso que nós somos, ou seja, as potências que foram estimuladas em nós para constituir o que nós somos. É isso que nos tornou homens. Não há o homem em essência. O homem é uma prática política. Vamos com calma para vocês entenderem, ele está falando com o aluno. Não tenta fazer teoria muito grande, já não.
Vamos entender, filha, certo? A minha tese nesse instante é muito simples. A formação de um campo social não se dá por práticas repressivas na essência do homem. A formação de um campo social se dá por práticas estimulativas, nas potências do corpo. Aí uma aluna vai dizer, pois é, mas as práticas estimulativas não estariam ligadas às práticas repressivas? Porque eu falo, não, filha, não, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo para você é que o campo social vai construir agências estimulativas. Por exemplo, você pega uma criança da família conjugal moderna, capitalística, do século XX, o que se estimula nessa criança? Todas as suas potências econômicas. Todas as potências econômicas dessas crianças são estimuladas. Não há sequer uma criança nas nossas famílias que não seja criada para vencer na vida. Para arrumar um emprego bom, né, para casar, para ter um carro. É isso? É isso que são práticas estimulativas. Né? O que quer dizer isso? Trabalhar. Né? São potências econômicas. Estimular as potências do trabalho é exatamente o modelo das nossas instituições. Não sei se vocês entenderam. É o que a gente chama de aparelho, ideológico do Estado. Todos os aparelhos ideológicos do Estado estimulam as potências que interessam ao Estado. Estado capitalista. Tá? Não há sequer uma família, qualquer família, pega a sua criança e faz o que naquela criança? Estimula nela o que? As potências do trabalho. No nosso mundo é sempre a mesma coisa. Produz uma criança economicamente fortíssima. Aí, a questão econômica. Economicamente forte quer dizer o quê? Todas as potências do trabalho são estimuladas naquela criança. Quer ver uma coisa? De repente chama-se o psiquiatra numa família. Por quê? Porque uma criança numa família não está sendo estimulada para o trabalho. Estimulada pelo trabalho. Está se derivando. A deriva ela é porque a prática estimulativa não está funcionando. Aí aparecem as instituições para fazer essas práticas de estimulação. A psicologia, a psiquiatria são as fábricas estimulativas, né, para trazer aquela criança para o campo social. Para colocar a criança na linha, né, no trilho. Vou fazer uma narrativa do Michel Foucault. O Michel Foucault diz que era um homem triste, muito triste, porque ele vivia num campo social em que as forças de dominação se dão diretamente no corpo da criança. Isso entristecia. A prática, pessoal, de acordo com Foucault, a prática de estimular aquela criança para produzir o homem que interessa para a família, isso produziria nele uma imensa tristeza. Uma imensa tristeza. E essa prática geraria homens sem nenhuma potência. Sem nenhuma potência política. Nós teríamos as nossas altamente estimuladas, mas as potências políticas estariam inteiramente fechadas. Não sei se entende. Potências políticas, se as potências políticas passassem, porque nós não suportaríamos esse mundo, esse modo selvagem de vida, não suportaríamos o que nós somos. Então, o capitalismo estimula o tempo inteiro as nossas potências econômicas. Agora, com mídia, redes sociais, com inteligência artificial, isso é prática de estimulação, de produzir o quê? De acordo com Foucault, uma nova subjetividade. Né? Então, não há nenhuma instituição no nosso social que seja estimuladora das potências políticas. A estimulação das potências políticas não levaria necessariamente a fazer transformações sociais, pois quando se estimula uma potência criativa, nós somos criadores constantes do campo econômico, criadores do campo econômico, paramos de inventar e de produzir mais grana. Assim. Por quê? Porque aquilo é estimulado. Se você estimular potências políticas de um homem, o que vai fazer? O campo social vai se romper. Vocês entenderam? Então, não seria possível que o capitalismo fosse um interesse destruído. Entenderam até aí? Aí ele vai colocar, eu vou parar 10 minutos para vocês tomarem um cafezinho, beleza? E depois eu retorno. Então vamos começar aí pela segunda parte, né, dessa leitura do Cláudio Piano, para a gente finalizar essa aula. Bom, o instinto é inato, vai falar o Cláudio. Ele não depende de nada para existir. É um instinto que me leva a procurar as coisas, não o afeto. O afeto é alguma coisa que só aparece em mim quando algo vier de fora e exercitar a aparição desse afeto. O afeto é produzido. Ele é uma composição com outro estimulado. O exemplo do carrapato é nítido. O carrapato é estimulado pela luz. Então, o que acontece? O afeto, né, pela luz aparece e ele se compõe com a luz. A luz se compõe com o afeto. O que o carrapato vai fazer é procurar os pontos mais altos, onde a luz bate mais, para se instalar. Quando ele chega aos pontos mais altos, o que acontece? Ele para. Por quê? Porque é ali que a luz mais o afeta. Aí ele para. E ele vai sempre para os galhos, né, de árvore. Chegando aos galhos mais altos, nada mais o afeta. Ele fica parado ali. Olha que coisa incrível. 15, 16, 17 anos, sem fazer nada, em pleno jejum. De repente, passa por baixo dele um animal de sangue quente. E esse animal de sangue quente produz nele um afeto. E ele cai em cima. Esse afeto, afeto pelo sangue quente, nunca apareceria se o animal não passasse por ali. O afeto pressupõe a presença do estimulador externo. Não sei se vocês entenderam. A ideia de afeto é diferente da ideia de pulsão e de instinto, porque o afeto é aquilo que só existe em composição. Não há falta, só composição. Só há o que se chama agenciamento. A única coisa que eu quero que vocês entendam é que a teoria do afeto não é a teoria do instinto. E não é a teoria da pulsão. A teoria do afeto, o afeto é aquilo que para existir pressupõe um estimulador. Não funciona sozinho. Ele só funciona em agenciamento. Ele está agenciado, ele existe. Não está agenciado, não existe. Eu não estou definindo o afeto, eu estou dizendo como ele funciona. É isso que eu estou fazendo. Em vez de definir o afeto, eu estou descrevendo o funcionamento. Não me importa definir, importa me dizer como ele funciona. Ele funciona dessa maneira. O afeto é alguma coisa que para existir pressupõe o estimulador. É preciso que alguma coisa o estimule para que se afete exista. O carrapato é citado porque ele só tem 3 afetos. Há 3 meios de o carrapato ser afetado: a luz, sangue e sangue quente e suor. Só essas 3 coisas afetam o carrapato. Se não houver essas 3 coisas, o que ele faz? Literalmente não se mexe, ele não se move.
Isso que eu estou chamando de afeto. O afeto é alguma coisa que não pode ser entendida por definição. Então aqui o Cláudio vai fazer uma definição que ele já mostrou aqui anteriormente entre o conceito e a descrição dos fatos. Quem faz descrição dos fatos? Os sofistas, a literatura. E quem estabelece conceitos lógicos? Os aristotélicos e os platônicos. Quando você chega aqui na filosofia estoica, quando os filósofos estoicos vão trabalhar com a lógica, eles vão fazer uma transformação, uma mudança, uma perspectiva diferente, um modo diferente de trabalhar a estrutura da proposição lógica. Sujeito, verbo ser na terceira pessoa do singular e atributo, complemento. Eles vão trabalhar sujeito, verbo no infinitivo, no gerúndio. Tá? Só vão usar essas duas composições. E isso vai ser fundamental para ele lidar com as descrições dos objetos e não com o conceito estático dos objetos. Tá? Isso vai fazer o Deleuze escrever a lógica do sentido. Na verdade, o Deleuze escreveu a lógica do sentido para explicar essa mudança de perspectiva. Tá? Encontrada tanto nos estoicos quanto nos atomistas. Aí ele vai dizer aqui, ó, o afeto é alguma coisa que não pode ser entendida por definição. Conceito, definição, significado, só pode ser entendida por funcionamento. Aí ele vai dizer, uma aluna vai fazer uma pergunta e ele vai responder. Ele não é produto do agenciamento? Pergunta a aluna. E o Cláudio, o afeto seria o próprio agenciamento. O afeto só se entende por função. Olha a palavra que eu estou usando, função. Ele não pode ser definido. Ele não pode ser explicado por nada. Porque ele é um funcionamento. Ele é algo que funciona. Isso que é o afeto. Então, pelos afetos, os corpos fazem agenciamentos. Não sei se vocês entendem, eu não fui feliz. O que você acha, assim? Tranquilo? Os corpos vão se agenciar pelos afetos. Então, o que é exatamente a relação dos corpos? A relação entre os corpos é uma relação afetiva. É uma relação que você só pode explicar, só pode compreender, fazendo descrições de funcionamento daquele agenciamento que já são os afetos, que são encontros dos corpos. Né? A relação entre corpos é uma relação afetiva, e eles fazem agenciamentos por afetos. Eles vão fazer a existência através das composições afetivas. Mas eu disse a vocês que não há sequer um afeto que funcione sem estimulação. Não há possibilidade disso. O que implica em dizer que os afetos só podem ser inventados. Olha a criação aí voltando. Podem se produzir afetos, que você não tem. Na verdade, nós não temos nenhum afeto. Os afetos são produção de estímulos. Eu posso pegar uma criança que nunca viu um livro e começar a agenciá-la com livros. E ela pode criar afetos pelo livro. Ela passa a fazer um agenciamento afetivo com o livro. Ela passa por um livro, e olha, como a gente passa pelas livrarias e tem que olhar. Quer dizer, ela vai criando afetos. Eu posso pegar um brasileiro, ainda que isso pareça possível, e fazer com que ele deixe de se afetar pelo samba do terreiro e se afete por ópera, por estimulação. Mozart, por exemplo, é uma invenção afetiva do pai dele, que o pegou aos 4 anos de idade e só jogou música em cima dele, afetando, produzindo afeto. Aí aquilo emerge, nasce uma composição. O afeto, ele não é sentimento, não é uma paixão, não é uma emoção. O afeto é aquilo que faz composição dos corpos com outros corpos. Deixa eu fechar aqui. Olha que coisa interessante. Os povos nômades são aqueles povos que foram forçados a ir para as estepes e para os desertos. Eu não pretendo contar aqui toda a história dos povos nômades. Eles foram para a estepe e o deserto por forçamento político. Mas quando eles chegam no deserto e na estepe, eles têm um problema, que é a alimentação. Lá não é como na planície. Então eles vão tornar os animais deles produtores de alimento. Eles começam a relacionar os animais deles com aquela grama rasteira que dá no deserto. Porque os animais se afetam por aquela erva. E os animais entrando em composição com aquela erva tornam-se produtores de sangue e de leite. E eles geram animais, fábricas de alimentos. Por isso, a relação de um nômade com um animal não é a mesma entre um sedentário e um animal. Porque o sedentário torna um animal carregador de carga e o nômade torna um animal produtor de alimentos. Eles têm uma composição diferente. Nós não podemos pensar a relação do nômade com o animal conforme a nossa relação, pois aquilo ali funda um novo campo afetivo. Não sei se vocês entenderam. É completamente diferente a literatura dos nômades sobre os animais e a literatura animal aqui, nosso mundo sedentário. Porque os animais para nós servem diretamente a nós, enquanto para o nômade ele é fábrica de alimento e instrumento de guerra. É completamente diferente o uso que eles fazem do uso que nós fazemos. Ou seja, você pega uma criança nômade e vai gerando nela um afeto pelo animal, vai produzindo um afeto nela. Por isso a relação de uma criança com um animal no mundo nômade é completamente diferente da nossa. E o Cláudio vai dizer, né? O Cláudio vai dizer: Agora eu reduzi para o encontro dos afetos. Aquilo já está ultrapassado. Agora, realmente, o encontro de corpos são composições afetivas. Eu passei do encontro dos corpos para encontros afetivos. O que realmente faz com que o corpo se encontre com o outro são os afetos. E por que eu respiro? Porque o ar afeta o meu pulmão e aí eu respiro. Aluno, os afetos são agenciamentos? Os afetos são agenciamentos. Não são nem pulsões, nem instintos. Eles são produtores de agenciamentos. Cláudio, aí o aluno vai fazer uma pergunta, o Cláudio vai responder: não, agenciamentos de afetos é agenciamento de corpos, que gera acontecimento. Os corpos fazendo encontros gera acontecimento. Aí uma aluna vai perguntar sobre a questão de respirar e o Cláudio vai responder: você tenta pensar nisso, porque eu estou dizendo que você vai respirar porque é afetada do corpo. Você é afetada. Se você colocar, por exemplo, um homem nas trevas, ele vai viver lá sem sentir a falta da luz. Ele só ganha o afeto na hora em que alguma coisa vem estimulá-lo. Aí ele vai funcionar. É pensar o corpo vivo como função. E essa categoria de função é matemática. Depois eu passo para vocês. Essa ideia de função é que um corpo só funciona através de composições afetivas, senão ele paralisa. Isso é tão fácil. Isso faz parte das nossas vidas. Nós nos movemos somente em função daquilo que nos afeta, senão nós não nos movemos. Ninguém vai se mover por aquilo que não o afeta. É só um campo dos afetos que geram os nossos movimentos. Nós vamos fazendo composições afetivas e constituindo o nosso corpo. Como que a gente constitui nossos corpos? Ele vai dizer: pelas composições de afetos que a gente faz. Você pega o telefone e liga para sua mulher. Depois liga para o seu pai. E dali a pouco liga para um credor.
Olha como essas três composições de afetos geram vozes diferentes, geram acontecimentos diversos, porque o que eu estou dizendo é que todo o universo é feito por esse campo de afetos. Porque um homem faz literatura e o outro faz cinema. O que é isso? São campos afetivos. São campos afetivos que vão produzindo nossas vidas. Agora eu vou dar uma explicação concreta. Há um tempo na história, e eu não posso precisar, se tiver alguém que precise essa história para mim, em que houve a invenção do estribo, colocaram o estribo nos cavalos. Na hora que puseram o estribo nos cavalos, os agenciamentos que o homem fazia com os cavalos se modificou. Né? Se modificaram. Modifica-se o agenciamento do homem com o cavalo. Nasce a possibilidade de haver a guerra. Com lança, nasce a possibilidade da armadura. Novas relações de corpos vão se formando e vão gerando novos acontecimentos. Agora eu vou dar, com mais ou menos entendido, essa questão do campo dos afetos e vou passar a explicar o que vem a ser acontecimento. Então agora o Cláudio vai falar do acontecimento. Ele já explicou a questão dos afetos, explicou a questão do encontro dos corpos e agora ele vai explicar mais a questão dos acontecimentos. O acontecimento é todo o campo do nosso saber. O campo dos corpos é campo do poder. Então, até agora ele estava na questão afetiva, no encontro afetivo, na relação de corpos. Agora ele vai explicar os acontecimentos incorporais, que está no campo do saber. E a relação de encontro dos corpos está na relação de poder. Então tem uma relação de poder dos corpos que se encontram e uma relação de saber dos incorporais, que são os efeitos do encontro dos corpos. O acontecimento é todo o campo do nosso saber. Os afetos é o campo do nosso poder. E o acontecimento é o campo do saber. O que nós falamos, sobre o que falamos? O que nós vemos no mundo? Nós vemos e falamos sobre as nossas relações de corpos. O nosso mundo não é um mundo em si mesmo. O nosso mundo é sempre produto das relações de corpos que nós fazemos ao longo da vida. Por exemplo, o saber do mundo medieval não é o mesmo saber que nós temos no século XX. Por que não? Porque eles não falavam e não viam as mesmas coisas. O acontecimento é o campo do saber, é o atributo. Os corpos são as forças. Quando nós usamos o discurso, é para falar exatamente sobre o mundo que nós vivemos. Por exemplo, se eu disser para vocês que um homem está louco, aquele homem está completamente louco, é possível que alguém diga assim, leve esse homem ao psiquiatra para tentar curá-lo. É possível que alguém me diga isso? Sim, é possível. Mas isso não podia ser dito no século XVII. Não podia ser dito de maneira nenhuma, porque o encontro do corpo do louco com o corpo do psiquiatra ainda não tinha se dado no século XVII. Aquilo só pode ser dito, aquilo que pode ser dito pressupõe o encontro dos corpos, senão não pode ser dito. Não pode ser dito qualquer coisa em qualquer tempo. Hoje os jornais não podem dizer que determinadas famílias são criminosas porque não mandam os seus filhos para a escola. Por quê? Porque o nosso tempo a escolarização é obrigatória. Mas no século XVIII não era. Você só pode dizer alguma coisa depois que aqueles corpos fizeram a composição. Os enunciados que nós produzimos ao longo da vida são enunciados afetivos, das composições dos corpos. Não sei se vocês entenderam. É a coisa mais fácil. Quando é que nasce a escolarização obrigatória? Em meados do século XIX. A partir do momento em que a escola fez uma composição com os corpos das crianças, qualquer homem pode dizer, é um absurdo não mandar uma criança para a escola. Mas apenas a partir daquele momento. Antes não. Não acontecia antes. Todos os enunciados que nós produzimos se originam nesse movimento dos corpos. A questão da produção do estribo para o cavalo, não é isso, professor? Pergunta uma aluna, aí o Cláudio responde. Modificou a guerra. O estribo é uma criação. Não existe essa coisa de necessidade. Não. Não há necessidade de nada. Aí o aluno, mas particularizando o caso do estribo, foi uma necessidade realmente, não tanto para que a pessoa se equilibrasse, mas para que pudesse montar o cavalo. É questionamento do aluno. Aí o Cláudio vai colocar. Ó, Cláudio, não, né? O Cláudio vai dizer aqui, ó. O Cláudio vai dizer que não. Se você dissesse isso para o nômade, ele ia te olhar com cara tão feia, porque ele sabe pular acima do cavalo. Os nômades têm estribo, aquelas peles vermelhas. É que não. Isso foi um aluno dizendo. Aí o Cláudio vai colocar. Os nômades têm estribo agora. Tem estribo agora. Eles nunca tiveram estribo. Você sabe o que era o nômade? O nômade era chamado de perna magra. Eles tinham a perninha magra preparada exatamente para montar os cavalos a pelo. Tanto que as mulheres nômades tinham que aprender a ter desejo sexual por perna magra. Que as pernas magras eram consideradas bonitas. Na hora que aparece o estribo, aí que eles vão ser geradas, por exemplo, as cruzadas. As cruzadas seriam impensadas sem os estribos. Nos documentos antigos que retratam as guerras greco-romanas, um aluno colocando ainda, questionando o Cláudio. Você não encontra estribo. Você tem, vai dizer o Cláudio, você tem um agenciamento de corpos. Inventaram o estribo, inventaram a armadura, inventaram os torneios, inventaram os cavaleiros, inventaram o amor cortês. O aluno, olha, a lança era apoiada no pé dos cavaleiros, e para isso precisava obrigatoriamente ter estribo. Do contrário, não funcionava, Cláudio. Exatamente. Quando se inventou o estribo, não modificaram as máquinas de guerra, modificaram as máquinas de guerra, permitiu-se o acontecimento, invasão do Oriente, as cruzadas. O acontecimento vai se liberar por esse movimento dos corpos. Por exemplo, modificar as máquinas. Por exemplo, quando é que nós começamos a pensar em visitar a Lua? No momento em que, pelo menos, nós passamos a entender a gravidade. Que a gravidade é uma força e que essa força só pode ser vencida por aceleração. Pronto. Quando se faz determinados agenciamentos de corpo, o acontecimento emerge. De imediato o acontecimento emerge. Vocês podem ler um livro do George Duby, né, o Duby, que saiu agora, chamado Idade Média, Idade dos Homens. Leiam o livro para vocês verem esse acontecimento chamado Cavaleiro. É um livro lindíssimo que saiu agora. Toda a natureza constitui por composições que saber que tem uma coisa a ver com poder. Falamos algumas bobeiras, algumas asneiras, né, sobre o poder. Poder é o poder do Estado. Né? Ele vai dizer aqui, ó. Poder é o poder do Estado. Poder e o poder dos corpos. Isso que é o poder. É o poder que os corpos têm de fazer composição com outros corpos. E vai nascendo o que se chama poder, que é o acontecimento. Então, é para vocês falarem, que eu vou terminar.
eu já não aguento mais, mas eu acho que foi bem. De alguma maneira eu reproduzir a aula passada. Não foi muito fundo, mas na próxima aula eu vou começar a explicar. Campo do saber para vocês. Logo, teorias das atribuições. Eu tenho que pensar cada vez mais fundo. Beleza? Um abraço a todos. Estamos encerrando aqui a 5ª aula, né, transcritas do Cláudio Piano, que está lá no acervo Cláudio Piano. Vocês podem acessar. E aqui a gente está fazendo uma imersão, uma releitura ali para a gente também exercitar o pensamento junto com o nosso mestre Cláudio Piano. Um abraço a todos e até a próxima.